sejam todos bem-vindos ao BoraCast, o maior podcast para quem deseja empreender e viver bem atuando no mercado de projetos e obras. Eu sou o Rafa Brasileiro. Eu sou o Alex Brasileiro, sejam todos muito bem-vindos. E Isso. tem convidado da Terra Maravilhosa aqui. Hoje temos profissional memorável que veio diretamente da terra, né, mais bonita do Brasil. Eu não moraria lá, que fiquem, né? Desculpem os cariocas, mas é uma terra bonita mesmo, então a gente tem que concordar. Seja muito bem-vinda. A Aline Gama está aqui com a gente hoje. Enfim, vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal que está ouvindo a gente aí. Sim, eu quero agradecer o convite. Eu sou a Aline Gama, da Totum Consultoria Imobiliária. Sou arquiteta do Rio de Janeiro, atuo no mercado há mais de 20 anos, entre técnica em edificações e arquitetura. E estou felicíssima de estar aqui com vocês. A nossa imersão foi maravilhosa, a certificação tem sido fantástica. Como a gente conversou anteriormente, estou quebrando paradigmas no mercado, pessoais. Tem sido muito bacana Legal. Mesmo. O trabalho de vocês é sensacional. Obrigada pelo carinho. Inclusive, quero aproveitar e pedir para a galera que está acompanhando a gente já dar um like aí se você gosta desse tipo de podcast, onde a gente traz pessoas comuns, profissionais que estão atuando no mercado, para compartilhar um pouco dos desafios, dos aprendizados. Então, já dá o seu like aí para a gente começar. Aline, queria que você falasse um pouco. Como é que foi essa escolha de fazer arquitetura? Você sempre soube que você ia ser arquiteta? Como é que você chegou aí? Na infância, eu percebi a aptidão para desenho, mas o meu perfil é mais técnico. Nunca fui aquela criança tão criativa nos desenhos. Passei em desenho artístico na média, mas desenho técnico eu sou boa. Legal. E vem do histórico do curso de edificações, né? Enfim. E percebia isso, eu sempre amava brincar de Lego. Pegava Lego, meu irmão tinha muito Lego e montava casinha, aquela coisa. De já lidar com isso, né? Com o ambiente. Sempre fui muito criteriosa, assim, cuidadosa, com dobra, com linha, com traço. E gostava muito de desenhar. Legal. E aí, na época que eu fiz escola técnica de edificações, a moda na minha época era informática. Aí eu falei, vou fazer informática. Minha mãe psicóloga, só observou, me deixou... Ela tem certeza, ela já percebeu essa aptidão. O irmão da minha mãe desenhava muito bem. Ele fazia aquela caligrafia desenhada, bonita, fez Pedro II, nos tempos áureos do Pedro II, estudou latim, desenho. Então, essa vertente, eu acho que vem um pouco daí. E aí, eu fiz edificações, percebi que gostava de obra, e na fase de vestibular, eu fiquei indecisa entre engenharia civil e arquitetura. Aí eu falei, não, vou na arquitetura. E resolvi arriscar nesse sentido, e foi muito bom. E a questão da escolha por arquitetura, eu sempre me preocupei que todo mundo precisa morar bem. Sim. Dentro da sua classe econômica. E isso é uma coisa que eu carrego comigo, tenho projetos futuros para isso, para ajudar pessoas nesse sentido, porque, para mim, a arquitetura tem que ser para todo mundo. Legal. Seja o tamanho da casa ou o tamanho do bolso. E eu acho que o nosso papel é esse, como arquitetos. Eu acho que isso está um pouco perdido, sabe, nesse momento. Então, esse lado social da arquitetura sempre me chamou a atenção. Legal. Acabar com esse mito um pouco de que arquitetura, engenharia, contratar arquitetos e engenheiros é um artigo de luxo, né? Exatamente. É um serviço, como um advogado, um dentista. Exato. É claro, como todos esses profissionais, existem categorias, existem valores, normal. Mas tem que ser para todo mundo, né? Nosso trabalho é esse. Eu sempre falo isso. Em algum lugar, tem profissional, né, para todo mundo. Sim, e eu brinco muito isso com os clientes. Arquiteto paga a conta como qualquer ser humano, tem boleto, é normal, porque tem gente que tem essa... Para a gente desmistificar isso, às vezes é difícil. As pessoas acham que arquiteto é só aquela categoria super elitizada que está ali no Olimpo. E não é. É tipo assim, então é só se formar, formar arquiteto que vai pro Olimpo, é tipo assim, fiquei rico agora só porque me formei em arquitetura. Quando eu saí da UNB, eu achava que eu era, né, saí flutuando da faculdade. Eu saí assim,
Vou mudar o mundo. Eu já entrei na faculdade mais velho, eu já não tinha essa percepção. Cara, eu saí assim, vou fazer museu, vou me tornar uma arquiteta premiada, eu queria o prêmio, eu queria o status, eu queria o reconhecimento, né? E aí vem o mercado e te bota na real. Dá uma banda, fala, vai fazer lavabo, menina? Vai aprender a detalhar banheiro? Vai. Exatamente. E como é que foram as suas experiências práticas ali? Eu terminei a faculdade em 6 anos e meio. Tranquei, eu fiz faculdade particular num período, tranquei, fui trabalhar, estudar à noite. Então, foi punk. Mas como e você trancou por uma questão financeira. É um curso caro, né? E meu pai não pôde mais pagar, eu falei, não, respirei, sofri um pouco, tranquei e comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar com 20 anos com a formação técnica que eu tinha. Legal. Nunca vou esquecer, meu primeiro salário foi R$400, a faculdade era 480 na época. Então não dava ainda. Aí, não, meu pai falou, não, eu vou te ajudar nas despesas. Foi punk. Eu brinco com meu marido. A gente olha para trás e ele também tem uma história bem bacana, assim, de vida nesse sentido. Então, a gente se orgulha disso. Mas quando você passa, né, você acha que nunca vai sair daquele problema. E aí, eu fui acumulando experiências como técnica, que foi o que me deu recursos para eu continuar a faculdade. E fui entrei num estágio, numa boa construtora, que me ensinou muito. Trabalhei com orçamento na época. Legal. Volare, vocês lembram? Não sei nem se existe ainda Volare. Sim. Nossa! Trabalhei com Volare. Eu não arrisco dizer a versão, porque eu não lembro qual versão. Melhor não. Caramba, era o que tinha, né? Mas era bacana, eles construíam alto padrão. E eu nunca tinha visto... Eu nunca tinha desdobrado um orçamento de você ter que quantificar tudo, precificar, ver composição, insumos. Aquilo era um universo muito novo para mim. E essa construtora me abriu portas para outras coisas. Legal. Escritórios grandes de arquitetura. Trabalhei para grandes empresas no Rio. Que legal. Atuei para a área de bancos também, entre Rio e São Paulo. E o mercado de São Paulo sempre me chamou muito a atenção, a postura. E sempre como funcionária nessa época? Sempre. Eu tinha lá no fundo uma vertente empreendedora vinda do meu pai, acredito eu, mas nunca falei, não, vamos lá. E chegou um momento da minha vida, eu já era casada, e eu dividia muito trabalho com uma amiga. Aquela coisa de eu tinha um emprego fixo e tinha a possibilidade de fazer alguns trabalhos. Dava conta do trabalho, que eu sempre fui muito exigente comigo mesma nesse sentido. E me desdobrava. Não tinha filhos, então funcionava. Sim. Chegou um ponto que nós tínhamos tanto trabalho extra que eu falei, agora ou nunca. Eu pedi demissão, eu era contratada como arquiteta da Petrobras. Ganhava bem para a época. E o meu gerente não acreditou. Eu falei, não, eu vou, porque é agora. Porque a hora de pular era aquela, né? No trampolim do nado sincronizado. E fui. E aí abri um escritório com ela, ficamos 9 anos, mas a gente não tinha, era um escritório bacana, na zona sul do Rio, mas a gente não tinha o fluxo de captação. A gente fazia tudo, como todo mundo quando começa, mas o Instagram estava começando. Era muito... Só tinha mato. E aí, eu já não tinha aquela desenvoltura para aparecer, era tudo muito novo. E a gente acabou chegando à conclusão que seria melhor a gente fechar. Até hoje, somos muito amigas e fazemos alguns trabalhos. A sociedade acabou bem, sabe? Acabamos bem. Legal. E, enfim, levamos para a vida, ela é minha amiga e irmã. Mas a gente chegou à conclusão que eu acho que também é muito positivo isso, você chegar à conclusão de que não vai dar mais dali para frente. Sim. E aí, num período de... voltei para o mercado. E num período bem complicado de desemprego, eu fiz uma formação de empreendedorismo. Uma amiga falou, você está aí chateada? Enfim, vamos lá. Era um curso promovido pela Shell. Tem um programa na Shell no Rio que promove curso de empreendedorismo. Várias mentorias. Foi bem bacana. Que legal. Eu fui meio desacreditada. Falei, não estou fazendo nada. não estou sendo chamada para nenhuma empresa, vou. E lá, eu idealizei a Totum, que é a empresa que a gente tem hoje. Isso em que ano, mais ou menos? Olha, eu acho que tem uns 12 anos já. Nossa. Foi lá atrás. Estrada já. E aí, porque Totum vem do latim todo. Meu marido já era advogado, começando, já atuava no ramo imobiliário do escritório, que ele ficou muitos anos como estagiário, foi crescendo, virou associado. Mas assim, um associado que ainda não tinha... Era aquela coisa do estica e puxa. Vamos lá, a gente tá vivendo aqui, mas não aquela coisa, um conforto. Não era sócio verdadeiramente. Não. Mas ele pegou uma bagagem muito grande. Legal. E aí, nesse escritório, ele foi orientado a fazer o curso de corretor também, já que eles atuavam muito na área imobiliária do direito, e ele foi se especializando nisso.
E fomos seguindo. E aí deixei estacionado esse projeto da Totum, porque a intenção era somar as forças, nossas expertises. Por quê? Para a gente cuidar do patrimônio das pessoas. Administração, venda e compra e venda, e também a parte do pós. Projetos, obras, manutenção, tudo ligado ao patrimônio. Sim. E de uma certa forma do sonho também das pessoas, né? Porque a gente trata muito com pessoas que estão comprando seu primeiro imóvel. Uhum. E aí deixei isso estacionado. Voltei a trabalhar no mercado e parei um pouco. Aí a gente conseguiu implementar a empresa. Depois de eu falei 12 anos atrás, eu fiz o projeto, sei lá, uns 8 anos, uns 7 anos depois a gente conseguiu. Caramba. Começamos a Totum efetivamente e passamos por uma crise, um pouco antes da grande crise, antes da pandemia, e nós fechamos o escritório físico e fomos para o home office, mas ainda sem o ritmo que a gente precisava e gostaria. Sim. E aí eu engravidei, tive nossa filha, que é a nossa maior motivação, Maria Eduarda, como a gente tem falado sempre. E eu fiquei em tempo integral como mãe, isso foi uma decisão nossa, e aí chegou a pandemia. Falei isso tudo para dizer que chegou a pandemia. Sim. E aí ficou aquela coisa, e o Bruno acabou, por conta dos fóruns terem fechado, né, fecharam completamente, o sistema online ainda não estava implantado em todas as comarcas, enfim, foi bem difícil, os processos pararam, e a gente falou, e agora? A gente tinha uma reserva, mas nunca a gente esperou uma pandemia, né? E aí ele teve uma oportunidade de começar a atuar de forma mais forte como corretor em algumas empresas do Rio, que ele não tinha essa experiência. E veio o boom imobiliário, né? Exatamente. Então foram o tempo de pandemia foi um tempo que ele ficou dedicado a isso. Área. E foi um tempo assim de que a gente teve, foi a nossa sobrevivência. Depois disso, com tudo se acalmando, a gente conseguiu reorganizar a Totum, compramos uma sala e estamos reorganizando tudo isso. Só que, em nome disso, eu voltei para o mercado. Maria cresceu e eu falei, vou voltar para o mercado para ter um fixo, aquele pensamento. E beleza, estava bem, a gente estava levando a parte de projetos e obras da empresa parada, porque a gente tinha um plano de médio e longo prazo para isso ser retomado. Só que, em março deste ano, eu tive a surpresa e fui demitida. Estava bem, estava tranquila, tinha alguns planos de estudar, algumas coisas, mas muito tranquila, sabe? Estava num lugar que aparentemente tranquilo. Houve uma mudança grande de diretoria e fizeram uma movimentação grande e 10 pessoas de cara foram demitidas, desligadas, e o critério era tempo de casa. Como eu não tinha muito tempo, eu entrei nesse processo. Aí eu falei, caramba, não tinha plano B. Porque eu sempre fui muito programada. Eu sou aquela pessoa que, assim, tá dando pé pra mim, eu tô tranquila. Não, eu confio. Eu tenho fé, mas a minha fé é aquela fé que eu tô ali, ó. Tô olhando minha reserva, tá dando pé aqui pra mim. Eu não tinha. Eu falei, não tô acreditando que eu tô vivendo isso, e agora? E aí, no meio desse processo, acho que foi em maio, na semana da formação, entrou pra mim E eu já conhecia vocês, só para contextualizar, eu conhecia vocês, mas parei de acompanhar o trabalho de vocês. Não, vou ser sincera, vou ser franca aqui. Ela falou pra gente agora há pouco, eu achei que vocês eram coaches. Eu tinha essa ideia, falei assim, são coaches, porque tinham muitos arquitetos surgindo nesse caminho. Sim. Não só arquitetos, mas eu vi dentro da nossa área, eu falei, não. E aí eu parei de acompanhá-los. Eu falei, a Rafa estava grávida da caçula de vocês. Eu falei, não, vou continuar minha vida e tal. E aí aconteceu essa questão da demissão. E no domingo, antes do início da formação, entrou para mim um anúncio da formação. Eu falei, será? Eu estava tão assim, eu tava muito... E eu não sou essa pessoa tão perdida. Eu falei, gente, o que está acontecendo? É a crise dos 40? O que é? Eu não estou conseguindo traçar um caminho para mim. Eu tô assim, com muitas ideias aleatórias. O que eu vou fazer? Eu falei, quer saber? Vou participar. E me inscrevi na formação e fui. Meio desacreditada ainda, mas fui. Começou a formação na segunda, na terça, na quarta eu tinha decidido que eu ia fazer a certificação. Porque, eu falei isso para vocês mais cedo, eu vi verdade em vocês. Eu vi verdade, eu vi caráter e eu vi valores em vocês que me chamaram muito a atenção. Eu não tinha parado lá atrás, desde que eu conheci vocês, para ter essa escuta. Eu falei, eu olhei eu vi dessa vez com outros olhos. Talvez tenha sido a minha necessidade, eu não sei explicar. Mas foi uma coisa assim tão... E eu
decidi na quarta-feira, conversei com o Bruno, que a gente faz tudo em acordo, não só como casal, mas também pela empresa. E ele falou assim, tem certeza? Porque a nossa reserva era a minha indenização. Eu falei, não, eu tenho. Eu vi verdade no que eles estão falando e vamos nessa. E eu fiquei com o aplicativo do banco aberto. Quando tudo foi... As informações foram liberadas, eu fiz o Pix. Eu falei com a Rafa isso, eu não tirei bandeja, eu tirei um micropore desse tamanho. Arranquei. E fui. Eu falei, me joguei. Estou gostando muito. Tem sido, assim, muito bom pra gente. Não só para mim como arquiteta, mas também para o meu marido como sócio dentro desse mercado. E... a gente sempre tem essa preocupação de olhar outros mercados, especialmente fora do nosso, que é o Rio de Janeiro. Porque a gente quer sempre prestar um serviço de excelência. A gente sabe isso, e eu não falo isso com vaidade. É pela história que a gente tem, a trajetória que a gente tem de vida e de trabalho. A gente sabe o que a gente pode entregar. E o Bora está sendo assim... Eu sei que vocês ouvem muito esse termo, divisor de águas, porque eu tenho notado em mim, de forma muito orgânica, a palavra do momento, um posicionamento de mercado muito diferente. Eu nunca tive problema em apresentar proposta, nunca tive problema em defender projeto, mas eu achava que precificava bem. A prática da RT, que é uma polêmica, né? Eu vou falar muito rapidamente sobre isso. Eu tinha essa prática, sempre ficava com essa dúvida, será que isso... Enfim. E agora, com todo o conhecimento e toda a troca que a gente tem tido, eu tenho certeza das minhas convicções, sabe? Isso tem sido muito legal. E eu tenho visto mudança, eu tenho destravado nas redes sociais, o que para mim era assim, algo muito distante. Falei, não, nunca vamos pagar uma empresa de mídia para fazer aquela mídia bem engessada. Mas não, hoje em dia as pessoas precisam te conhecer, né? Elas precisam conhecer a Aline, precisam conhecer o Bruno, precisam conhecer a equipe, o nosso dia a dia. Eu falei, não vou virar blogueira. E não é isso. Não é isso. E eu tô falando só de um ponto. A gente tem falado de formas de serviços de apoio. Isso, para mim, quando vocês falaram sobre isso na formação, isso, para mim, foi um insight assim, maravilhoso, porque... eu falei, gente, é um caminho. Conversando hoje com o pessoal aqui embaixo, essas trocas têm sido muito bacanas. E falando sobre isso, trocas de serviços. Eu já fiz conexões, já estou desenvolvendo alguns projetos e produtos com pessoas da turma de formação do Rio, da certificação, perdão. Então, assim, eu só tenho a agradecer e elogiar. E vocês não são coach. Isso é um ponto importante, né? Mas no final das contas, nós somos, né? Porque o que é um coach? É um treinador. Não, mas não da forma negativa, que a gente sabe. A questão é assim, cara, é porque quando cai, né, enfim, do senso comum, né? A palavra quando cai na vulgaridade... coach, né? Aquela coisa assim. Virou um xingamento, né? Virou um xingamento, infelizmente. Né? Mas todos os grandes precisaram de treinadores. Sim. Né? Esse é o grande ponto. Quando a gente entendeu, eu e a Rafa, e que a gente precisava modelar pessoas, a gente precisava nos espelharmos, né, em pessoas que já tinham trilhado aquele caminho que a gente gostaria de trilhar. Sim. E então a gente precisa aprender com essas pessoas, a gente precisa ser treinado por essas pessoas. Né? Onde essas pessoas estão? A gente começou a investir para seguir o rastro das pessoas que nos inspiravam. E os grandes fazem isso. Se for pensar, poxa, nos nossos ídolos, né? Ayrton Senna, se for pensar em Michael Jordan, se for pensar, né, tem um livro incrível, inclusive, do Phil Jackson, né, que foi o treinador do Michael Jordan, né? Uhum. Cara, o Jordan é o atleta do século e tinha um coach, né? Um treinador. Sim. Então, assim, quem sou eu para não ter, né? Agora sim, realmente se for... Né? Agora, assim, cada profissão tem os bons, tem os maus, tem os picaretas. Sim. Né? Eu sempre falo isso. Então, assim, não dá pra gente desmerecer a profissão de coach, né? Porque existem os arquitetos picaretas, existem os engenheiros picaretas, existem os médicos picaretas, né? Existem. Né? Então, assim, não dá pra gente levar por esse lado, né? E uma coisa que eu queria ressaltar é que eu sei que a gente está rasgando seda e eu acho que é mérito de vocês e eu aprendi isso com vocês, a gente tem que celebrar as vitórias e virtudes das pessoas e algo que me chama muito a atenção em vocês é a humildade de vocês de dividirem com as pessoas o conhecimento de vocês. Eu me identifiquei tanto naquela formação. Quando vocês começaram a falar de tudo que vocês passaram com clientes, com
com questões financeiras e aquela vontade de querer dar certo e não terem quem dividisse, quem ensinasse um pouquinho a vocês, falasse poxa, vão por esse caminho, por aqui é melhor, né? E não tem, no nosso mercado isso é muito difícil. Infelizmente, porque a gente não faz nada sozinho, isso parece jargão, né? É modinha, mas é verdade, ninguém faz nada sozinho. E a gente precisa quebrar essa cultura no nosso mercado de colocar, como eu falei antes, o arquiteto lá no Olimpo, aí o arquiteto que está lá em cima olha para os do Olimpo. porque ele se sente um deus. É verdade. Um semideus, porque, né, pelas minhas convicções, ele não é Deus. Então, não pode ser assim. A gente não consegue. Tem uma geração vindo aí, eu tenho 43 anos, tem uma geração que sabe, me bota no chinelo com como que se diz? Desculpa, 3D, apresentações. Sim. Eu não posso achar que não dá. Eu nem quero, na verdade, saber fazer isso, porque não é mais para mim. E não é que eu não seja capaz. Passou a minha fase disso, agora eu estou numa outra fase, né, buscando outros caminhos, mais voltada para a gestão, para fazer a empresa dar certo, como empresa propriamente dita. A visão mais madura do negócio. Exatamente. Né? A visão mais madura é outra cadeira. Mas a gente passa... Eu acho que para a gente chegar com esse posicionamento, a gente tem que pular a casinha da vaidade. E o mercado de artes, de criação, ele é muito vaidoso. Né? Isso é um confronto muito grande. E hoje você tem um propósito grande, né? Que é a Maria Eduarda. Como é que é conciliar a maternidade? Mudou alguma coisa para você desses últimos meses para cá? Você tem conseguido... Como é que tá sendo isso? Mudou completamente. Como eu falei anteriormente, quando eu engravidei e tive a Maria Eduarda, eu me permiti viver aquele momento, inicialmente, mas logo depois veio a pandemia, então eu fiquei um pouco mais perdida ainda, né? Com o bebê recém-nascido, ela fez 1 ano na pandemia. Ela fez 1 ano em abril de 2020. E eu falei, não. Aí ela foi crescendo. E, na verdade, quando me tornei mãe, eu falei, pronto, nunca mais eu vou conseguir dar conta da minha vida. Eu não vou conseguir mais... Não vou conseguir ser arquiteta. Eu vou ter que fazer outra coisa, não vai dar para mim. E eu ficava olhando como que ela consegue. Eu lembro que eu conheço, né, uma mãe que tem 5 filhos. E ela quando eu a encontrava, ela estava sempre arrumada, maquiada. Eu ficava olhando assim, sem brincadeira, eu ficava, como ela consegue? Na minha cabeça, eu falei, não é possível. A gente tem amigos aí que tem 7, outro tem 5. Porque eu falei, não vou conseguir nunca. É minha mãe, né? Mãe, calma, você vai conseguir. E aí as coisas foram se encaixando. E eu trabalhei um período como autônoma, mas muito devagar, sabe? Eu cheguei a atender um condomínio numa proposta, mas não fechava. Porque eu já não tinha... Eu sempre fui aquela pessoa que tem que entregar, vamos virar... Isso não existia mais para mim. Não tinha como mais, né? Naquele momento. Sua prioridade. E aí ela foi crescendo, as coisas foram se ajustando, ela entrou para creche, mas eu voltei para o mercado, mas eu senti muito aquele peso de você ter que dar conta de um trabalho para uma empresa, o deslocamento longo. Então, às vezes, eu saía, ela estava dormindo, eu voltava, ela estava dormindo. Isso é... E o que a gente consegue como empreendendo, tendo uma empresa, é claro, a gente trabalha bastante, mas o benefício indireto que você tem de ser dono do seu tempo não tem preço. Hoje você tem mais tempo com ela? Como é? Muito mais. Eu não esperava essa demissão, mas foi a melhor coisa. Eu levo minha filha à natação, eu consigo levá-la com tranquilidade, coloco ela na escola, ela fica no integral, mas o sorriso dela me vendo na saída, eu troco isso com meu marido, né? A gente reveza, ele tem horários muito complicados por conta de fórum e tudo, mas a gente consegue. Então hoje nós somos presentes, nós sempre quisemos isso, mas às vezes, por conta da necessidade eu tive que abrir mão. Sim. Porque o mercado de construção civil, bem ou mal, pagava um fixo melhor que a advocacia, pasmem vocês. Então, eu fui para esse caminho e ele continua com a empresa, né? E dando conta da Maria, porque eu comecei 100% remoto. E os dias foram aumentando, meu deslocamento, pra vocês terem ideia, eu perdia 4 horas de trânsito, 2 para ir, 2 para voltar. Nossa. Porque eu moro num bairro no Rio que é muito bom para crescer, com criança e tudo mais, mas ele tem um acesso péssimo ao centro da cidade, que era onde eu tinha que ir, 3 vezes na semana. Então, eu saía de casa às 6 e voltava às 9. Acabada.
acabada, de cansada, ela, não via. De manhã. E não foi um período tão longo, eu fiquei 1 ano quase nessa empresa, nesse ritmo. Mas foi difícil. Tava sendo doído pra mim, mas eu tava segurando, né, no personagem, porque a gente tinha um propósito. E aí, acabou. Eu tive que... E o que eu tô ganhando de benefícios, sabe? Eu tô vendo que vai dar certo. Já tem sido bom. E os encontros, as conversas, as reuniões, tudo que eu tenho visto e aprendido e trocado, que para mim, eu falei isso de manhã, as conexões que a gente faz aqui. Hoje a gente teve uma terapia, né, em grupo lá de manhã. Que aquilo foi maravilhoso. Né? Nossa, então isso tem sido muito bom. Porque a gente troca com... Primeiro que você vê que não está sozinha na estrada. Que muita gente já passou, está passando. Eu estava falando com a Júlia, que me parece que ela é bem novinha. Que privilégio dela começar a carreira dela tendo essa bagagem. A gente estava conversando sobre pessoas que a gente pensaria em falar sobre todo o trabalho de vocês. Eu pensei em dois arquitetos que são novos, não tem nem 3 anos de formados. Porque eu acho importante eles começarem dessa forma. Porque se lá atrás alguém tivesse me falado isso, né, o caminho teria sido outro. Quantas pessoas estão aí na internet achando que a gente é coach, né? Eu era uma delas. Esses dois aí já passou. Eu não vou aprender a abrir projeto com esses dois, não, porque esses dois aí não tá, né, Rafa? E que dica pedrada, Aline, você daria pra Aline de alguns meses atrás, que tava ali um pouco perdida e que você conseguiu, né, tá aqui agora nesse lugar, que você sabe, que eu acho que não tem nada melhor do que você saber que tá numa boa direção, né? Porque quando você tá perdida, igual você falou, sempre foi uma pessoa de tomar decisão e tava ali perdida. O que você diria pra Aline daquele lugar lá? Não tenha medo. E para mim o mais importante foi colocar minha fé em ação. Porque como eu falei, para mim minha fé é inabalável, só que não. Eu cheguei num momento que eu tive que botar o pé e Deus fazer o caminho. Eu não pude pensar muito. Se eu não fizesse aquilo naquele momento, eu não faria o investimento, porque me faria falta. Eu não tinha reserva. Eu só tinha aquela indenização. Ok, fiquei com uma reserva, mas era um valor que eu não estava contando naquele momento. Eu falei, não, eu vou investir. Eu vou investir porque vai valer a pena. Então, eu falaria isso para ela, não tenha medo. Vá, não foi uma coisa... Eu não fiz de forma inconsequente. Mas eu precisei de dar um passo de fé muito grande. Não foi fácil. Porque eu sou muito cartesiana, eu ficava, vou, não vou, fazendo conta. Eu falei, não, eu vou acreditar. E eu já comecei a colher frutos disso. Já comecei. Ainda tá longe do que a gente planeja, mas já tem feito diferença na nossa vida, na nossa postura, na apresentação, na forma de falar com o cliente. Tem quanto tempo que eu comecei a certificação? Falei pro pessoal. Foi em maio a formação? Eu já nem lembro. Parece que eu tô há tanto tempo. É uma vida, maio. Né? Parece. Foi muito tempo. 2 meses e meio. 2 meses. Eu já fechei proposta. Não tem nada ensaiado aqui. Eu tô sendo franca. Fechei uma proposta. Eu falei isso mais cedo. Eu nunca entreguei tantas propostas em tão pouco tempo. Propostas relevantes, com precificação adequada, correta, confortável, justa, vamos colocar assim. Sim. Em tão pouco tempo. Em 2 meses, eu já entreguei acho que 4 propostas. E as coisas estão acontecendo de forma muito orgânica. Isso é muito bacana. Eu não estou forçando. Hoje o pessoal está me dando uma aula para destravar nas redes sociais e tem sido assim. Eu tenho aparecido mais, que legal, com uma certa naturalidade dentro do possível. Mas está sendo muito bacana mesmo. Não tenhas medo, né? Não a tenhas frase medo. que mais a frase aparece mais falada na Bíblia, 365 vezes. Quando não tenhas medo. Um dia desses eu estava conversando, né, com alguns amigos. Qual que seria o único ensinamento importante e relevante para um filho, né? Coragem. Acredita, tenha fé, entrega, seja obediente a Deus, né? Acho que não ter medo é uma grande virtude mesmo. Sim. E nesses momentos, como o Flávio Augusto diz, nesses pontos de inflexão, quando você tem coragem e deixa, né, ser conduzido, as coisas acontecem. Eu tenho certeza que é só o começo desse sucesso, né, de fazer jus a toda essa bagagem, essa experiência, essa visão da arquitetura. Né? Isso é muito legal, isso que ela falou logo no início, a Aline falou, né? A arquitetura é para todo mundo e o nome da empresa tem a ver com isso.
E é muito gratificante pra gente fazer parte da história de uma empresa com um propósito como esse. Tenho certeza que é só o começo de muito sucesso. Galera, acompanhem lá no Instagram, porque agora que ela destravou nas redes sociais, né, vai ter que ter Estamos lá, criando um monstro. Stories, posts. E se você está assistindo esse episódio de BoraCast, chegou até aqui, né, tá ouvindo essa profissional memorável que está construindo uma história que tem, né, muito propósito, muita verdade, muita vontade. E você conhece alguém que de alguma forma poderia ser impactada por essa história, por essa transformação, envia esse vídeo, compartilha com essa pessoa e deixa aqui o seu comentário também dizendo qual foi a parte aí da história da Aline que você mais se identificou. E a gente se vê no próximo episódio. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Aline. É isso aí. Eu que agradeço. É isso aí, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau.